momento inesquecível. No desejo de manifestar esse amor, Pai, queremos ser canal de bênçãos do Senhor. Juntos há 2 anos, em 2008, Lula e Guilherme decidiram fazer uma cerimônia religiosa para celebrar a união. A bênção recebida numa igreja que não condena o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo foi só uma das providências. Eles também fizeram questão do registro em cartório. A gente fez o registro justamente para que, no caso de uma eventualidade de um dos dois vir a falecer ou de uma internação, né, médica, alguma coisa assim, a gente já tem um documento registrado publicamente que afirma que a gente vive juntos e que a gente constitui um casal. Lula e Guilherme sabem que o documento chamado de escritura de convivência afetiva não tem a mesma validade que uma certidão de casamento. Sabem também que, apesar dos avanços, eles ainda não têm os mesmos direitos que um casal heterossexual. No nosso caso, o caminho é mais tortuoso. Então, como não existe lei, a gente tem que, então, entrar na justiça, esperar, inclusive, às vezes, vários anos para ter esses direitos assegurados. Ao contrário de muita gente que diz assim, não, a gente se ama, isso basta, a gente queria dizer, não, a gente se ama e a gente também quer ser reconhecido publicamente como um casal. E eles não são os únicos. A cada ano, a Parada do Orgulho Gay em São Paulo ganha mais força. O evento já é uma referência mundial e sempre reúne milhares de pessoas em defesa dos direitos dos homossexuais. O movimento, que se repete em várias capitais do país, luta contra a discriminação e cobra respeito da sociedade, principalmente do poder público. Temos a maior parada LGBT do mundo, que é a Parada de São Paulo. Temos parlamentares que nos apoiam, temos um movimento organizado. O governo federal tem feito políticas importantes, inclusive na ONU, defendendo os direitos dos homossexuais, mas ao mesmo tempo ainda um dos países que tem muita violência cotidiana, homossexuais são assassinados, muita discriminação na escola, no local de trabalho, e nós não temos nenhuma lei que garanta nenhum direito. Nas ruas, o assunto ainda causa polêmica. O preconceito existe. De vários níveis, eu creio que exista uma resistência muito grande da sociedade brasileira ainda, tá? Porque por mais que nós falemos, é tudo normal, tudo natural, essa não é a nossa formação. Eu acredito que esse preconceito vem mesmo, é cultural e vem da igreja. É como se a gente não existisse, como se a gente fosse uma aberração. E não é bem por aí, porque eu acho que nós existimos, nós somos muitos, só que por causa de tanto preconceito a gente fica silenciado e parece que a gente não existe. Já nos tribunais, os avanços são visíveis, principalmente quando a pessoa consegue provar a união estável. Já não são raros os casos em que juízes reconhecem o direito à pensão por morte, herança e até mesmo a divisão de bens em processos envolvendo casais do mesmo sexo. O judiciário não tem tido insensibilidade para essa matéria, pelo contrário, tem tido muita sensibilidade e concedido esses benefícios por entender que, da mesma forma que ocorre um contrato da vida civil comum, pode ocorrer nessa união de interesses, máxime se houver essa dependência afetiva e a dependência econômica também. E um desses casos foi solucionado na Justiça Federal aqui em São Paulo. Depois de ser despejado pela família do ex-companheiro, um homem assegurou o direito de receber pensão por morte do funcionário público. Mais do que o respeito à lei, para ele, a decisão significa a garantia de uma vida melhor. Essa pessoa vivia com um companheiro 7 anos e ele ficou numa situação financeira totalmente precária, porque ele ficou 3 anos sem trabalhar para cuidar do parceiro. Na verdade, a justiça entende como, primeiro, sendo uma união estável, essa vida comum gera direitos e deveres para ambas as partes e, dentre esses direitos, os direitos à partilha de bens, e sempre há uma dependência econômica que deve ser comprovada documentalmente perante o Poder Judiciário. Para quem ainda sofre com o preconceito e com a falta de normas claras contra a discriminação, os avanços que vêm das salas de julgamento reforçam a esperança de uma realidade melhor. Se o amor entre um homem e uma mulher pode, por que entre 2 homens ou entre 2 mulheres não pode, né? O que esse amor tem de diferente? Nós não queremos ser discriminados pela nossa orientação sexual por amar de um jeito que foi dito para alguém, não se sabe quanto, que era errado.
E nós não podemos sofrer humilhação, ameaça, chantagem, agressão física e até assassinato por conta de uma característica nossa. É o fim do preconceito.